Olá, eu sou o professor Lovato e a nossa aula de hoje é sobre a classificação geral dos princípios que regem o processo civil. Antes, inscreva-se no canal, ative as notificações e curta o vídeo. A primeira classificação dá conta dos princípios lógicos. Podemos chamar, também utilizando uma expressão do Dr. Juarez Freitas, como lógicos sistemáticos. Ora, o processo ele está integrado em um sistema processual que envolve, além dos instrumentos, dos autos do processo, envolve também os atos processuais, a relação entre os sujeitos do processo, entre partes, Ministério Público, juiz, atividades escalonadas do judiciário, primeira instância, segunda instância. Então, para que tudo isso funcione, é preciso que exista uma lógica sistemática, uma lógica que integre todo esse sistema, desde a base do primeiro grau até o final, com o encerramento do processo e o cumprimento de sentença. Para isso, se criaram os princípios lógicos. É uma categoria de princípios. Inclusive, eu trago aqui a preclusão lógica como um desses exemplos. O que é uma preclusão lógica? A preclusão lógica é a prática de atos logicamente incompatíveis entre si. Por exemplo, se eu concordo com uma sentença e cumpro voluntariamente a sentença, é lógico que eu concordei com ela e não ia abrir mão do direito de recorrer. Vejam como tem algo lógico sistemático aqui. Imagina que a parte condenada a pagar 10 mil reais para o autor da demanda vai lá e paga. E depois recorre da sentença. Não faz sentido, é incongruente, é ilógico. A segunda classificação de princípios são os princípios econômicos. Quando eu falo de economia processual, eu falo de economia de dinheiro, né? Economia financeira, economia de tempo, economia de trabalho, economia de força humana, de desgaste de força humana. E é isso que nós temos que pensar. O princípio, ele deve ser conduzido com a maior economia possível, ou seja, o resultado do processo deve ser atingido com o mínimo de custo possível. E esta otimização, ela deve ser feita por todos aqueles que atuam, que são sujeitos do processo, né? E evita, por exemplo, que a parte ela fique fazendo petições desarrazoadas que causem o trancamento do andamento processual. O juiz ele poderá lhe aplicar uma pena de litigância de má-fé, prevista nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. Temos também os princípios políticos. Não confundir com a política propriamente dita, mas nós temos que levar em consideração que existe uma política judiciária. Ora, o Poder Judiciário, ele atua como ente estatal. Qual é a função da jurisdição? Resolver contendas, pacificação social, fazer com que, através de um sistema de freios e contrapesos, os outros órgãos de poder estatal obedeçam ao ordenamento jurídico e à Constituição Federal. Então a função jurisdicional ela é extensa e para isso é preciso que se crie uma política judiciária. São vários os princípios políticos, mas eu posso dizer aqui que um deles que leva em consideração essa questão da pacificação social é o princípio da máxima persecução do mérito. Na maior medida possível, o juiz deve usar um processo já instaurado para resolver problemas. Porque no momento em que se instaura um processo, se extingue o processo e não se resolve o problema, se criou um segundo problema, né?
o que acabaria sendo incongruente. Aquele que tem que resolver problemas não resolve e cria um segundo, não faz sentido. Muito bem. Outro princípio, outra categoria de princípios utilizada pela doutrina, eu gosto muito dessa classificação utilizada no livro Princípios do Processo Civil, do Dr. Rui Portanova. Outra classificação que traz é o princípio jurídico. Talvez você pense, não, todo princípio é jurídico. De certa forma, sim, mas a classificação ela vem para categorizar os princípios. O princípio jurídico é aquele que visa um processo justo. É aquele que visa estabelecer uma isonomia entre as partes. Eu gosto muito do princípio da paridade de armas. A paridade de armas não é nada mais, nada menos do que uma aplicação da isonomia material. Todos são iguais perante a lei? São. Mas no processo, alguns têm mais capacidade econômica, técnica que os outros. E aí o juiz pode aplicar aquilo que é conhecido como inversão do ônus da prova. Ora, o autor ele é hipossuficiente, ele é uma pessoa com poucos recursos e o réu é uma grande multinacional. Bom, o réu, neste ponto, tem melhores condições de produzir a prova do que o autor. Então, o juiz inverte o ônus da prova. Esse princípio criando aí a paridade de armas, cujo princípio é um princípio eminentemente jurídico. Temos também os princípios instrumentais. O processo, dentro de uma concepção bem ampla, ele também é instrumento. É instrumento de exercício da jurisdição, é instrumento de exercício do direito de ação. Ele é instrumento, inclusive existe uma frase que se tem na academia, desde o começo da teoria geral do processo, que diz que o que não está nos autos não é do processo. Então o juiz ele não pode julgar com base em elementos que não estão nos autos. Ah, mas o juiz verificou um dia em uma outra situação. Isso foi trazido para os autos do processo? Não, não foi. Então não pode ser elemento de fundamentação de sentença. O que não está nos autos, não está no processo. Isso é uma máxima da instrumentalidade do processo. E um bom exemplo que nós temos em relação a isso são as chamadas ações afirmativas. Ou seja, se no processo o juiz verificar que está se violando um direito coletivo, um direito da coletividade, não apenas das partes, ele pode conceder uma tutela que preserve esse direito coletivo. Claro, função social do processo também se aplica aos casos concretos. E sempre que a questão ela for de ordem pública, o juiz está autorizado a agir de ofício, sem a necessidade de aguardar a provocação do interessado. Outro tipo que nós temos aqui são os princípios efetivos. Ora, tem que dar efetividade à tutela jurisdicional. Não adianta nada uma tutela jurisdicional que fica só no papel. Nem papel é mais, né? Hoje em dia é PDF, mas que fica restrita aos autos. A tutela, ela tem que ser efetiva, ela tem que trazer resultados práticos, ela tem que entregar o bem da vida. Temos uma série de princípios efetivos, principalmente na execução, que trazem esta previsão, que podem ser classificados como princípios efetivos. Então, é o Poder Judiciário dando solução para o caso concreto de forma efetiva e fazendo com que essa solução traga realmente mudanças no plano fático, fora dos autos do processo. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado e até a próxima.